Então, volto a dizer, eu não gosto de avião. Se você achou que tinha acabado, você se enganou. Está começando agora a parte 2 da nossa entrevista. Então, bora continuar que esse papo ainda tá quente. Pirineus, era perto, já conhecia a região. E fui fazer 3 dias de entrevista na empresa. Uma bateria de 3 Uma dias? bateria de 3 de entrevistas. Entrevista, dinâmica de grupo, testes, enfim, uma coisa, enfim. Para a Europa, muito exagerado, eu acho, para aquilo. Né? Eu acho que é muito, muito americano, muito brasileiro isso, mas pouco europeu. E me ofereceram trabalho lá, que era um trabalho para desenvolvimento de fornecedores, que tinha que ver um pouco com o que eu já tinha feito antes. Era bem técnico, era ferramentas de qualidade, gestão de projeto na supply chain. Pessoal, dá uma parada aqui rapidinho. Você deve estar se perguntando: o que é supply chain? O que foi acabado de falar um pouco aqui atrás. Eu dando uma catucada aqui na internet e descobri o que é. Galera, depois dessa prévia catucada na internet, para descobrir o que é supply chain, acabei descobrindo que supply chain é uma cadeia de fornecedores. O que ela faz? E nos grandes projetos que os engenheiros estão trabalhando, ela funciona como, mesmo a palavra falou, como uma cadeia de fornecedores, que são fábricas que fazem peças individuais para os grandes projetos, tais como navios, carros ou até aviões, que é todo o processo que ocorre desde a matéria-prima até a fabricação da peça, até chegar ao cliente final e o produto final. E nada melhor que vai explicar isso é o nosso professor Anderson. Nos grandes projetos de engenharia, o engenheiro ele trabalha em pequenas atividades relativas àquele projeto. Ele não fica envolvido com o projeto por completo. Por exemplo, numa montadora de veículos, né, um projeto de, por exemplo, no projeto de veículos, né? Então, o engenheiro ele não projeta sozinho o carro. O projeto do carro ele é feito por uma equipe, uma grande equipe. Só que o detalhamento desse projeto é feito por equipes menores. Então, digamos que no carro nós temos duas partes, né? Carroceria e motor. Motor é uma equipe à parte, carroceria é outra equipe. A equipe de carroceria se subdivide em outras equipes, que vão fazer o projeto das portas, outra equipe vai fazer o projeto da estrutura geral, outra equipe vai fazer o projeto relativo à pintura, coisas desse tipo. No motor, uma equipe vai fazer o projeto do motor propriamente dita, outra equipe vai ver a parte de arrefecimento, de compressor de ar-condicionado e assim por diante. No caso de uma fábrica de aviões, aí é que a complexidade aumenta. No caso dos aviões, você tem um projeto enorme que dura anos. E aí a engenharia ela se subdivide em diversas equipes, ao ponto que você pode ter um engenheiro envolvido com o projeto do parafuso de um trem de pouso. Então, o trabalho de engenharia ele é muito compartimentado, né, dessa forma, de modo que cada engenheiro cuida de uma pequena peça. Ou seja, não precisa o engenheiro ser um especialista em aviões para trabalhar numa fábrica de aviões. De repente, ele está envolvido lá com o desenvolvimento da borracha, do pneu, do trem de pouso, do avião. E às vezes ele não faz parte nem daquela fábrica de aviões. Ele faz parte de uma fábrica que presta serviço àquela outra. Então, é uma cadeia produtiva muito grande, essa cadeia da engenharia. Os fornecedores não tinha muito a ver com a experiência que eu tinha de gestão de projeto, tinha muita experiência a ver com a gestão de qualidade e com essa internacionalização. Então, basicamente, eu assinei um contrato onde eu me dispus a viajar 70% do meu tempo. Meu Deus. Foi. Já com família estabelecida aqui, filho? Então, me mudei, já comprei com Manuela. Manuela já tinha 3 anos naquela época, para Toulouse. E o primeiro ano foi uma loucura aquilo ali. Eu não parava na cidade. E não parava de descobrir fornecedores da Airbus, peças da Airbus, onde se faziam peças. E aquilo, para mim, foi uma... Eu fiquei fascinado com aquilo. Então, volto a dizer, eu não gosto de avião. Não gosto. Não gosto de avião. Assim, nunca tive um post de avião, sabe? Nunca falei de avião. Não é que não tenho dificuldade, hoje eu aprendi do meu produto. Nunca nem soltou pipa quando era guri? Tentei soltar pipa, soltava pipa assim, por influência, eu acho que dos meus amigos, da cultura, mas nunca fui aquela pessoa de dizer que aquilo é um Cessna, que é um Embraer, que é um Airbus, que é um Boeing, de saber da motorização. Nunca fui disso, nunca fui. Conheço os produtos que eu trabalho, admiro os produtos, como passei a admirar os carros também, mas sobretudo os processos.
de concepção. Então, eu comecei a fazer desenvolvimento de fornecedores, muita viagem, muito fornecedor, e transmitir aqueles conhecimentos que eu tinha aprendido no setor automotivo para a cadeia de suprimento da Airbus. E vou dizer uma coisa, eu trabalhei 5 anos nessa posição. É a equipe mais internacional que eu já trabalhei. E eu nunca trabalhei com gente tão boa na minha vida como nessa época. Incrível. Você trabalhou com ser humano, né? Eu trabalhei com seres humanos De vários? de várias pessoas que tinham conhecimento técnico, mas que, sobretudo, sabiam transmitir aquele conhecimento técnico, sabiam melhorar um fornecedor através daquela transferência de conhecimento técnico. Que a gente pensa que é evidente, mas não é tão evidente isso. Você saber fazer você ensinar uma pessoa a fazer. Você está fazendo um projeto com um fornecedor onde tem várias variáveis naquilo. Né? O cara não tem tempo, o cara não tem recurso, o cara tem uma pressão comercial enorme para fazer aquilo. O cara acha que o que ele está fazendo é correto. Entende? Sim, tem isso também. Porque ele faz aquilo há 30 anos. Justamente. Tu chega lá com uma mudança, então tem uma mudança de paradigma, uma mudança. Então, você tem que ganhar as pessoas. Então, eu comecei a desenvolver muito essa parte relacional. Então, comecei a lidar muito com pessoas, mas não com pessoas da minha equipe, com subordinados, pessoas que, de alguma forma, era fácil de convencer as pessoas. Porque elas têm uma cadeia de subordinação. Justamente. Você Agora faz não. mais Agora não. aplicação, na Técnica, na retórica. parte técnica. Eu tinha que demonstrar que aquilo era o correto. Eu tinha que demonstrar que aquilo tinha um valor agregado. Eu tinha que defender mesmo. E foi outra etapa de desenvolvimento na minha carreira. Né? Foi essa parte internacional, conhecer o produto. Agora eu conheço todos os fornecedores, onde são feitas as peças, etc. Mas, sobretudo, conhecer de como me posicionar nessa estrutura, né? E não ser uma espécie de consultor, não ser uma espécie de coach, não ser uma espécie de representante da Airbus. Eu dizia muitas vezes, às vezes, eu tinha a sensação de não trabalhar para a Airbus. Eu passava tanto tempo fora da Airbus, Tanto tempo fora da empresa, né? tanto tempo naqueles fornecedores, com missões, criei até laço de amizade com certas pessoas, porque eu vestia a camisa, porque era um projeto que eu ganhava, se aquele projeto desse certo, que o fornecedor ganhava, porque finalmente tinha um aumento de performance, etc. E sempre sobre a sombra comercial, né? A sombra comercial, né? A sombra de aquilo ali não dar certo, de ter um problema, de ter um claim, de ter um litígio com o fornecedor, de ter uma discussão comercial, etc. Então foi um momento de muito aprendizado. E eu fiz uma pós-graduação de aeroespacial, de supply chain. Eu passei de não entender como eu podia chegar no fornecedor e a Airbus ter comandado 800 peças por mês e o fornecedor não saber daquelas 800 peças onde estavam 200 peças na fábrica dele. Mas não saber inventário, estou dizendo. Não saber localizar as peças. E não saber localizar. E não sabia o que tinha que produzir naquela época, naquele momento. E olha, como é que vocês montam um avião fazendo isso? Então, por quê? Porque começou a montar muitos volumes e aquilo deixou de ser um semi-artesanal industrial para passar a processos robotizados, que são dia de hoje. E essa mudança pelos processos, para alguns fornecedores, custou muito. Então, eu lembro de ter fornecedor que tinha uma pequena linha de montagem de peça de composto, onde as peças eram medidas na mão e tal, e a gente implementar um controle tridimensional por foto, por imagem, e um controle de ultrassom, onde as peças entravam numa piscina, tudo isso por uma esteira. E aquilo parecia uma linha de fabricação de biscoito. Sim. Sabe? O que era antes, não, uma linha super artesanal. Porque aquele fornecedor passou de fabricar, sei lá, 800 peças por mês para ter que fabricar 6.000 peças por mês. É loucura, né? Então, a escala fazia com que as ferramentas fossem diferentes, os processos fossem diferentes. Inclusive, se a empresa estivesse disposta a comprar essa briga, né? Também, porque tem isso... Algum declínio, né? Não, e os riscos inerentes a isso também, os riscos. Porque assim, hoje em dia, falando um pouco do setor aeroespacial, hoje a Airbus é uma empresa que tem um carnet de pedidos, né, para os próximos 10 anos. Então, hoje, se ela para de receber pedido, ela ainda continua fabricando, entregando para os próximos 10 anos. Né? E eu acho que é uma empresa única no mundo que tem isso. É um setor único no mundo que tem isso. Eu acho que um setor que você possa comparar que tenha isso, talvez seja setor de fabricação de navios ou até algum setor imobiliário, onde você sabe que é o longo prazo. Né? Então, isso dá uma segurança também, mas tudo isso, existe um risco. Né? Então, você não sabe como vai estar o mercado daqui a 5, 6, 7 anos. Né? Então, o fornecedor que se engaja com isso hoje, esse cara tomou uma adesão de passar para as 800, para as 5.000 peças, o negócio dele aumentava muito, mas o risco aumentava proporcionalmente, né? Porque ele estava fazendo investimentos, e estava riscos que com as 800 peças ele podia fazer isso. Com as 6.000 peças, se tivesse uma máquina, uma linha de produção, um controle de qualidade que desse errado, o impacto era muito maior que aquilo. Né?
Então, quer dizer, tem um custo-benefício, tem um risco associado a tudo isso. Então, fiz essa transição, fiz esse tempo, depois cansei. Gente, depois desse trecho de entrevista, você deve estar se perguntando como os grandes projetos são entregues, tais como avião ou até navios. Quem vai explicar isso pra gente é o nosso professor Anderson. Grandes produtos, né, grandes instrumentos, grandes construções, sobretudo grandes meios de transporte, navios, aviões, eles não são fabricados assim para colocar na prateleira. Primeiro precisa se vender o projeto, o cliente vende o projeto, paga uma parte antecipado e aí se começa o projeto. Por exemplo, um avião. Uma fábrica de aviões, ela não fabrica um avião sem antes vender esse avião que nem existe. Então, ela chega para o seu cliente e diz, olha, eu estou com esse modelo de avião aqui, um Boeing, um Airbus, um Embraer, modelo tal, e gostaria de comprar e tal, e aí o cliente diz, vou comprar esse avião. Então, beleza, está comprado, tá, assina o contrato. Daqui a um tempo é que o cliente vai receber, daqui a 3, 4 anos que ele vai receber esse produto. É assim que funciona a venda de grandes produtos. Também, e tomei uma decisão que queria trabalhar agora na Airbus, na verdade, dentro da Airbus. Voltar Voltar para a Airbus. E continuar trabalhando em compras. E foi aí que eu assumi a posição que eu estou agora, que era uma posição que tinha 2 pontos que para mim eram importantes. Que era continuar trabalhando com compras, com os fornecedores, né? Ter esse pé na supply chain, que é algo que eu gosto, que me fascina, e trabalhar com essa parte internacional. Então foi quando depois eu comecei a assumir essa posição de compras estratégicas. E quem diz estratégica diz muita coisa e não diz nada, como eu costumo dizer, mas basicamente são 3 elementos. Eu dentro do meu escopo de trabalho hoje, eu tenho uma parte que é Data Analytics, onde eu crio com a minha equipe informes analíticos do que são as compras na Airbus. Então, onde compramos, a quem compramos, que volumes compramos por países, por fornecedores. Então, uma série de elementos que ajudam a compras entender o que a gente compra e como a gente compra e quais são as tendências disso. E que ajuda também a comunicar como a gente compra. Hoje em dia, nós compramos 54 bilhões de euros todos os anos para as 3 divisões da Airbus. E isso aí passa por mais de 7 mil fornecedores, por mais de 165 países. É uma cadeia muito grande. Muito grande. E não só fornecedores nível 1, nível rango 2, rango 3, rango T2, T3. Usa a mesma tecnologia. Mesma tecnologia. Outra parte, que é essa parte de estratégia, que é vinculado com os fornecedores, onde eu trabalho com algumas equipes de compras, onde eles vão definir a mudança na estratégia de compra nos próximos 5 anos. Então, hoje em dia eu compro portas em tal fornecedores, hoje em dia eu quero mudar a minha estratégia de comprar portas. Mas isso vai levar 5 anos para mudar essa estratégia. Então, a gente vai construindo com eles, encontrando fornecedores novos, desenvolvendo fornecedores novos, etc. E o terceiro elemento, que é essa parte internacional, é onde eu estou muito mais vinculado a regiões. Então, eu trabalho muito com a parte da América Latina, que é onde a gente vincula as vendas dos nossos aviões à fabricação de peças da Airbus, que é uma contrapartida industrial, uma cooperação industrial. Isso é muito corrente no mercado de defesa, tanto para aviões de defesa como para helicópteros de defesa. Na parte comercial, menos. Então, tem um projeto específico com Taiwan, com a Etiópia, com a Suíça, onde a gente vendeu aviões. E, em contrapartida, as empresas estatais, basicamente, que compram esses aviões, pedem que a gente fabrique peças naquele país. Sim. Então, tem muito que ver com essa parte internacional, tem muito que ver com essa parte de desenvolvimento de fornecedor, com essa parte estratégica. Então, hoje em dia, é um pouco não, é o que eu faço hoje na Airbus. Com relação a recursos humanos, sim. Né? Você tem... eu vejo que você vem muito às universidades, na UFCG, você... Isso. Com relação a recursos humanos, como é que está a sua visão hoje? Certo. Para o engenheiro, as oportunidades que os jovens têm aqui? Olha, eu vou dar 2 visões, tá certo? Durante já faz mais de 17 anos que eu estou morando na Europa, né? Então, eu tive a oportunidade de também receber vários estagiários comigo, né? Sim. Então, eu recebi estagiário quando eu estava na Espanha, quando eu estava na França, etc. E eu sou uma pessoa que trabalho muito com estudantes. Eu faço parte de um projeto da Fundação Airbus, com estudantes do ensino secundário, lá na França, de escolas menos privilegiadas, de alguma forma. Uma espécie de mentoria, de tentar ajudar as pessoas pelos caminhos, né? Como também sou convidado, às vezes, eu faço parte do grupo de embaixadores da Airbus, para falar um pouco sobre o que é o meu trabalho, sobre o que é o setor, etc.
Eu vou dizer uma coisa, eu acho que a gente está passando... Eu sou aquela pessoa que acha que a geração N+1 é sempre melhor que a geração N. Sim. Certo? Essa é uma base que eu tenho. Certo? Eu sou um positivista. Sim, sim. É isso. Eu acho que o mundo hoje está muito melhor do que estava há 10 anos, 20 anos. É o contrário do discurso, é sempre menino perdido. É isso. Simplesmente que a referência muda, certo? O contexto muda. E a gente tem que entender o contexto novo. Se a gente não entende o contexto novo, a gente fica mais perdido ainda. Isso aconteceu com nossos pais também, quando a gente estava naquela fase. Então, eu acho que hoje em dia existe uma série de meios. Vamos falar de internet, vamos falar de mobilidade. Existem e-mails, quando eu falo também, são as próprias universidades, como eu falei do Projeto Erasmus. Né? Hoje eu vejo a quantidade de estudantes. Eu jogo basquete e tento jogar futebol, né? Lá, né? E de vez em quando eu vejo um pessoal que está fazendo intercâmbio, está fazendo esse do diploma, jogar com a gente, né? Que o pessoal, 20, 22 anos, está fazendo todo o diploma. Quando vem jogar com os velhos, a gente prefere que eles não venham, né? Porque eles dão um gás da pé jogando futebol, né? Mas você vê que eles tiveram meios, acesso a meios, né? Seja pela universidade, seja pela parte formativa, completamente diferente dos nossos. E eu acho que isso cria um profissional diferente. Eu não quero dizer, aí você vai, o profissional melhor não vou dizer que é melhor não, porque o ambiente mudou. Não dá para comparar. Eu acho que não dá para comparar, certo? Mas eu vejo essa entropia. E eu vejo, eu me chama a atenção, aí que eu vou entrar no ponto, me chama a atenção a quantidade, aí eu vou falar da minha experiência na Europa, depois eu vou falar um pouco da minha experiência que eu tive aqui com a FCG, junto com o Felipe aí no projeto que a gente fez, com o Ricardo, no projeto que a gente fez de tutoria. Me chama a atenção o quanto preparado estão essas pessoas. Certo? É isso que eu quero dizer. Eu vou dar alguns exemplos. Eu já tive estagiários que se formaram na Universidade Francesa, que tiveram a oportunidade de estudar um ano na Universidade Espanhola, que fizeram estágio em Singapura, que falam inglês, que falam espanhol fluentemente, entendeu? Que fazem um curso online pela Universidade de Cambridge e não sei o quê. E que chegam com uma bagagem, é isso que eu quero dizer, com uma bagagem. E aí quem diz bagagem técnica e diz também de humana, é isso, humana. Nossa, incomparável. E esse padrão se repete muito. Aí tá certo, você está dizendo, beleza, eu estou falando daquele estagiário que chega na Airbus. Certo? Talvez ele tenha um interesse maior pela Airbus, ou a criva seja maior, enfim, não sei. Galera, chegamos ao final da nossa entrevista, mas não fique triste, pois a parte 3 está vindo aí, dessa entrevista interessantíssima. Então, fique no aguardo, que a parte 3 está vindo.